Se eu pular algum tópico, me avisa, tá? Por favor. Então, nós aprendemos aí sobre esse primeiro, sexto ano, revisão P2, primeiro trimestre, capítulo 2, tá? O primeiro livro. Seleção natural. Então, nós aprendemos sobre a seleção natural. O que é seleção natural? Lembra até que em sala de aula eu fiz o desenho da girafazinha? Então, eu fiz a girafazinha, que ela era pequenininha, ela conseguia colher os frutos. Aí, o que aconteceu? Os frutos maiores, das árvores maiores, essa girafazinha não conseguia colher. Então, somente a girafazona que conseguia colher esses frutos. Então, o que é que vai acontecer com a girafazinha? Ela vai ser extinta, porque ela não vai se adaptar ao meio ambiente. Então, isso é chamado de lei da seleção natural. Simples. O mais forte prevalece, o mais fraco acaba morrendo. Tá? Isso acaba também estando relacionado com a teoria da evolução. Então, a teoria da evolução vai dizer que os seres humanos e os animais eles vão evoluindo conforme o tempo vai passando. E isso está relacionado com a lei da seleção natural. Porque os seres humanos eles vão evoluindo de acordo com o meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente faz com que as formas de vidas variadas elas tenham que se adaptar àquelas dificuldades do meio ambiente. E isso faz com que as formas de vida vão evoluindo conforme o tempo vai passando. Conseguiu entender a relação das duas coisas? Você vai ter que explicar isso na prova, tá? Lucy e Luzia, tá? São os primeiros fósseis. Lucy foi encontrado no continente africano. Primeiro fóssil a ser encontrado no mundo, tá? Luzia foi o primeiro fóssil a ser encontrado na América. Então, de acordo com a história, os descendentes de Lucy foram passando pelos continentes. Então, passando pela África, tá? Passando depois pelo continente europeu, chegando no continente americano, até chegar aqui ao Brasil, onde foi encontrado o fóssil da Luzia. Qual que é a importância de Lucy e Luzia? Esses fósseis nos ajudam a entender como que era o modo de vida na pré-história. O que viviam, como comiam, como que eram, qual que era a genética, qual que era a estatura, qual que era a forma histórica onde que essas pessoas habitavam, como que eram as condições do planeta Terra para que essas pessoas pudessem sobreviver. Tá? Então, quais eram as atividades e a forma de trabalho com que elas praticavam. Então, Lucy e Luzia são muito importantes para que nós venhamos entender como era o planeta Terra durante o período da época delas e como que era a cultura da sociedade durante a época que elas viviam. Mito de fundação. Primeiro, o que é um mito? Tá? Mito é algo que que você não consegue explicar cientificamente, tá? Então, esse é um mito. Um exemplo, tá? O mito de fundação lá dos Incas. Os Incas, eles são próximos a nós, ficam lá na Cordilheira dos Andes, Machu Picchu, Peru, tá? Bem pertinho aqui do Brasil, relativamente falando, né? Então, os Incas que viviam ali em Machu Picchu, lá no país do Peru, eles acreditavam que eles vieram do Sol, que os seus descendentes são filhos do Sol, que o imperador, ele é filho do Sol e governava toda a sociedade. Então, isso é um mito. Por que é um mito? É algo que que você não consegue explicar cientificamente falando. Então, qual que é a importância do mito, já que você não consegue explicar de acordo com a ciência? É importante para que você venha entender quais eram as práticas religiosas que eles faziam, como que era a sociedade. A alimentação também está relacionado com os mitos. Um exemplo, as sociedades astecas, eles acreditavam que o chocolate era uma bebida dos deuses. Tá? E até a semente do chocolate era utilizado como uma moeda, não é? Era utilizado como uma moeda. Você chegava na cantina, queria comprar um pão de queijo, você não entregava uma moeda ou fazia um pix, você entregava semente de cacau, tá? Que eles acreditavam que isso valia dinheiro. Então, você entender os mitos, você vai entender como que era o pensamento daquela sociedade, como que aquela sociedade vivia, qual que era a cultura deles, quais eram as crenças. E a religião, ela acaba moldando o modo de vida das pessoas. Tá? Se você é religioso, você vai entender um pouquinho. Muitas vezes você que é religioso,
aquilo que você faz ou deixa de fazer não está baseado naquilo que você acredita, de acordo com a sua religião? Sim. Então a mesma coisa, tipo os incas, os astecas, os maias, o modo de vida deles estava ligado de acordo com a religião que eles tinham as suas crenças. E a maioria deles, eles acreditavam que a sua divindade principal era o sol. Então todo o modo de vida era baseado com relação ao sol. Então a ciência é algo que é comprovado cientificamente. Um exemplo, tá? A Arca de Noé. Já tem vestígios da Arca de Noé lá na região norte da Europa. Então, para poder comprovar que isso, de fato, um dia aconteceu. Então, a ciência ela está aí para poder desmistificar, ou seja, algo que era somente um mito, que era só uma cultura que era passada de pai para filho, começa a ser validada porque você consegue comprovar cientificamente que aquilo de fato existiu. Já o mito não, o mito você acredita ou não, não dá para comprovar cientificamente. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Você vai ter que gravar isso, tá? O modo de vida de cada um deles. Então todos eles fazem parte da pré-história, que é o período mais longo do ser humano sobre a Terra. Paleolítico, tá? Também chamado de Idade da Pedra Lascada. Então aqui a vida era muito simples, tá? As pessoas eram nômades. Elas ficavam em busca de alimentos. Chegava no território A, acabava os alimentos, ela ia para o território B. Acabava os alimentos, ia para o território C. Acabava os alimentos, ia para o território D. E a expectativa de vida era baixíssima. Cerca de 30 anos, as pessoas já estavam a cerca dela morta já. Né, nos seus 30 aninhos. Por quê? A saúde era precária, as pessoas comiam animais sem cozinhar, tá? E muitas vezes tinham bactérias e acabava matando essas pessoas. Então tudo isso faz parte do Paleolítico. Idade da Pedra Lascada, ferramenta simples, nomadismo. Neolítico, neo-novo. Lito significa pedra, rocha. Então é a idade da pedra polida, o Neolítico. Então no Neolítico agora as ferramentas vão ser mais evoluídas, vai ter um machadinho, tá? Vai ter um martelinho. Então isso vai fazer com que a vida ela comece a evoluir. Durante o Neolítico, eles também acabam se sedentarizando. O que é o sedentarismo? Você não precisa mais ficar se deslocando em busca do alimento, você consegue produzir seu próprio alimento. Então eles descobriram que se jogar semente no chão, brota uma árvore e essa árvore dá frutos. Então agora as pessoas não precisavam mais ficar se deslocando em busca do seu alimento, elas conseguiam produzir seu próprio alimento. E produzindo seu próprio alimento faziam com que a expectativa de vida, ou seja, aumentasse. As pessoas começaram a viver mais. E depois disso já começam a até ter princípios de domínio do fogo. Então dominando o fogo consegue fazer um churrasco, agora mata as bactérias, então a picanha fica mais saudável, tá? Idade dos metais. Na idade dos metais, já é um ápice da vida humana aí. Então, na idade dos metais, conseguem produzir agora espada, arco e flecha, escudo, começam as guerras. Então, o ser humano, agora, ele vai viver muito mais, tá? Se não fizer guerra, né? Se fizer guerra, entendeu, né? Beleza. Coexistência humana. Então, de acordo com a ciência, tá? Esses períodos históricos, eles não, eles acabaram coexistindo durante o mesmo período. Vamos supor que o homem do Paleolítico, ele conheceu o homem do Neolítico. Eles viveram durante um períodozinho juntos, tá? O homem do Neolítico, ele conheceu o homem dos metais e viveram durante um períodozinho juntos, tá? Já devem ter visto também em ciências, o Homo sapiens, tá? O Neanderthals, enfim, tá? Esses homens pré-históricos, eles acabaram vivendo um períodozinho juntos, coexistindo, até que um substituísse o outro de acordo com a seleção natural e a evolução dos seres humanos. Próximo. Estreito de Bering. Tinha até um exercício do livro para você fazer lá a ligação. Lembra do exercício do livro? O Estreito de Bering fica entre o Alasca dos Estados Unidos, na América do Norte, e a Sibéria, lá na Rússia. Então é uma regiãozinha de 4 quilômetros apenas de distância. E durante os períodos pré-históricos, quando estava no inverno, que chega até menos 50 graus, essa região ela acaba ficando congelada, formando uma passagem natural, como se fosse uma ponte, para ligar os seres humanos descendentes de Lúcio chegarem até o continente americano. Próximo. Se tiver mais dúvidas sobre o Estreito de Bering, abre o seu livro que você vai encontrar lá. Ou pesquisa na internet também para poder te ajudar.
para os povos sambaquis. Quem são os povos sambaquis? Sambaquis são conchinhas. Então, os povos sambaquis, eles viviam próximo ao litoral, porque onde tem concha? No litoral, na praia. Então, era a cultura e costume deles enterrar os seus falecidos e colocar conchinhas sobre os túmulos, que eram nas praias. Então, na praia, servia como de cemitério para as pessoas que faleciam e eles cobriam de conchinhas. Esses eram os povos sambaquis. Arqueologia e as fontes. Último tópico, finalizamos aqui a revisão. Quem que é o arqueólogo? Aquele que vai estudar as fontes históricas. E lembrando, o que é uma fonte histórica? Tudo é uma fonte histórica, tem uma borracha. Lembra da aula que eu expliquei sobre a borracha? Na borracha, você pega o DNA. Do DNA, você sabe onde que é a pessoa. Sabendo quem é a pessoa, sabe quem é o familiar. Sabendo quem é o familiar, você consegue descobrir onde que é a casa da pessoa. Descobrindo a casa da pessoa, você consegue descobrir um monte de coisa. Enfim. Então, tudo é uma fonte histórica. A oralidade, ou seja, uma história que é passada de pai para filho de forma narrada, de conto, tá? Uma lenda é uma fonte histórica, um texto, um quadro, um livro, uma borracha, tudo são fontes históricas. Então, o arqueólogo ele vai coletar essas fontes históricas para reconstruir a história, tá? E assim, a história passa a ter base científica, deixando de ser mito para poder ser comprovado cientificamente. Alguma dúvida? Acabei. Não? Nenhuma? Certeza? É só fazer um resumo e ser entregue no dia da prova. Quer falar? Dúvida? Uhum. É possível ter algum corpo do sambaquis também? Se é possível? Se deteriora, né? Conforme o tempo vai passando assim, mas deve ter sim. Né? Bem pouquinho, mas deve ter sim.